a trombose venosa profunda acontece quando um coágulo entope uma veia da perna, impedindo que o sangue volte adequadamente ao coração. São vários os sintomas. Nós conversamos com um profissional que falou mais sobre o assunto. Conversamos com o Dr. Tiago para falar sobre trombose. Trombose é um tema que a gente trata todos os dias, é um tema que a gente aborda todos os dias. Não é uma doença simples e, especialmente, ela é uma doença multifatorial. O que isso significa? Existem diversas causas para a trombose. Uma vez que você teve a trombose, iniciar o tratamento é imprescindível e é emergencial. O início do tratamento, a causa não vai interferir, na maioria dos casos. Mas o importante é começar o tratamento e sempre investigar o porquê. Existem casos que a gente não encontra uma causa específica, mas sempre que a causa específica é identificada, o ideal é também tratar essa causa. Por exemplo, tem alguns pacientes com doenças graves, como câncer, que a primeira manifestação que ele vai ter é uma trombose. Então, o paciente com trombose ele tem que ser investigado. Câncer é a causa mais comum? Não. Está longe de ser a causa mais comum para trombose. A causa mais comum é varizes. Então, o paciente com varizes teve trombose, além de tratar a trombose, depois do tratamento da trombose, a gente tem que tratar as varizes. Outra causa extremamente frequente, anticoncepcional. Isso faz com que a medicação seja proibitiva. A paciente que toma anticoncepcional por medo de ter trombose, ela tem que parar o anticoncepcional? Não, ela é uma medicação segura. Então, o evento de trombose ele pode acontecer em decorrência do anticoncepcional, mas ele é muito raro. Mas se aconteceu, tem que suspender o anticoncepcional. Existem doenças obstrutivas que fazem com que o fluxo sanguíneo fique dificultado. Então, tumores abdominais, hérnias grandes podem dificultar o retorno venoso e facilitar para ter trombose. Pós-operatórios em que o paciente tem que ficar imobilizado, por exemplo, para os operatórios ortopédicos ou neurocirúrgicos, que o paciente fique imobilizado também é um fator de risco para trombose. Para esses casos, a ortopedia, a neurocirurgia tem seus protocolos para prevenir trombose, certo? Então, não existe uma causa específica, existem diversos motivos para se ter trombose e, em todos os casos, o motivo deve ser investigado. O médico ressalta que existem locais raros de dar uma trombose. Trombose de braço é raríssimo. O local mais comum para trombose são os membros inferiores. Por questões anatômicas, o fluxo na veia, na perna, ele é muito mais lento do que no braço, certo? E outra coisa, o sangue dentro da veia na perna, ele está subindo contra a gravidade sem ninguém empurrar. Então ele é um fluxo mais lento e fluxo lento facilita a trombose. Quando o paciente, além dessa questão anatômica, ele ainda tem varizes, que são vezes em que o fluxo é mais lento ainda, facilita ainda mais para se ter trombose. Mas, sem dúvida nenhuma, o local mais comum são as pernas. Mas como prevenir uma trombose? Existe um remédio universal, que é o melhor que existe para prevenir trombose. A atividade física. A atividade física ela estimula a circulação de uma forma geral. Então, ela sim atua como forma preventiva. Tanto que em pós-operatório, o melhor recurso que existe para prevenir trombose é deambulação precoce. É o quanto antes o paciente começar a andar. Porque com contração muscular você bombeia o sistema venoso. Então você acaba prevenindo a trombose, estimulando o fluxo. O paciente que já teve uma trombose tem que tomar alguns cuidados. Sem dúvida nenhuma. O paciente que teve trombose uma vez, a trombose ela lesa a parede do vaso onde aconteceu a trombose. Então uma parede machucada é muito mais fácil para ela desenvolver trombose mais uma vez do que uma parede que nunca teve problema nenhum. Entendeu? Então, sim, o paciente que teve trombose uma vez, ele tem que tomar muito mais cuidado do que os outros. E o tratamento? Como seria? O tratamento, a base dele é medicação. Mas o tratamento bem feito, ele envolve várias outras coisas.
Então, a medicação anticoagulante é uma base de tratamento. Existem vários anticoagulantes com mecanismos de ação diferentes, com peculiaridades. Alguns precisam de dieta específica e internação, alguns você pode começar diretamente, alguns eu preciso de doses mais altas no início e depois diminuir a dose e manter o tratamento. Mas sim, o anticoagulante é uma medicação base para o tratamento da trombose. Só que isso tem que ser sempre com prescrição médica. Não adianta suspeitar de trombose e o paciente por conta própria começar a tomar. O anticoagulante é uma medicação extremamente eficaz para o tratamento da trombose, mas ele traz com ele um mundo de riscos. Porque se ele dificulta para coagular, ele facilita para sangrar. Então, não tomem por conta própria anticoagulante de forma nenhuma, porque até o médico para prescrever, a gente pensa 1000 vezes antes de prescrever um anticoagulante. A gente tem que pensar em diversos fatores envolvidos na história do paciente, no quadro clínico, idade, sexo, um monte de coisas a gente tem que levar em consideração antes de definir qual anticoagulante, tempo de uso e por aí vai. As meias também ajudam, porém tem que ter um pedido de um especialista. Algum sistema de compressão, porque em alguns casos a gente precisa de sistema elástico, outro sistema inelástico, não vem ao caso aqui agora, mas a gente precisa comprimir a perna durante o tratamento da trombose. Então, como eu disse, ela vai ajudar tanto durante o tratamento, quanto para prevenir complicações futuras. E dentro da causa mais comum, que são as varizes, a meia ainda faz parte do tratamento. Então, o paciente usa durante o tratamento da trombose e continua durante o tratamento das varizes, certo? Mas meia é remédio, só vende com receita médica e ela não está indicada para todos os pacientes. Paciente que, por exemplo, não tem pulso no pé, tem que ser muito criterioso o uso da meia. A maioria dos pacientes que a gente não encontra pulsação nos locais específicos que a gente tem que achar no pé, ele não pode usar meia. Então, meia não é para todo mundo e meia ela é sempre sob medida. Então, ela é especificamente para aquele paciente. Então, a conduta, tem um parente ou um amigo que tem uma meia que está lá parada, pegar a meia emprestada, isso é muito perigoso, porque meia de tamanho errado é remédio errado. Então, ao invés de tratar, ela pode criar outros problemas. Então, não usem meia sem orientação médica, não usem meia sem o médico que prescreveu examinar a perna do paciente, palpar pulso e ter certeza de que aquele paciente pode usar meia.